O princípio de originalidade criacionista, que redata a sobredestemporalidade temporal, que numerifica, né, que sinaliza a autenticidade perante o valor ressurreto, enquanto autorressurrantemente maciço. O que é ressurreição, a insurreição colocada como uma possibilidade sentida, né? Um surreicessoramento, né? Um ressurreicessoramento a quem justificar, né? O princípio, né? Que retorna à linearidade, em que momento somos projeções, né, da intergrandezificação blindada, né, que é a capacitância imaginativa. O que é o espectro observado? Tira-se o espelho, né? Perceba-se a elementaridade, em que momento isso vira transposição, né, para o observável, que multimaterializa a referencialidade heterotrofível, que subsistencia a proelementaridade desautotrofível, né? O que é a projeção criacionista, que subsidifique, né, a onipotentialidade que potencializa presente multimenor, né, o que é ramificação dependente, que reversa a consubstancialidade linear, né, o que vira, o que podemos datar como espectro, né, linearidade temporal correntista, que correntista, que principializa, o que data a temporalidade, o que subsistencia a temporalidade corrente do ir e vir, né? O que dataram como explosão, como expansão e retração, né? Se projetarmos o que vira o que é o Deus criado, né? O que é a autocriação divina, se Deus é autocriado, se Deus é autogerado, né? Colocando sobre a datada responsabilidade o que é a configuração unilateral reflexa, simbiótica, ativa ou passiva, que aqui sobre o estado de codependência, coindependência, se assim podemos datar, entre o homem e a mulher, e o princípio gravídico, o que é assim a datada pós, né, a elementaridade anatomizada, que arcabouça heterotroficar esta sideralidade, né, subsistencial, que data, né, a condição original da autorressurreição, o que vira a primeira ressurreição, o que vira justificativa perante o milagre de Maria, né, que é a radicalização perante a quem datar espaço, né, o desespaço aleatorizado, né, em que roupagem a temporalidade não necessariamente estacionária, né, subsistancia o autogravídico, né, o que vira nesse tempo observável aterrissado, datavam-se elementaridade de Deus macho ou de Deus perpetuador, deusa, né, o que vem a ser num dado momento, assim se projetava Deus, ou energeticamente operante modulatória, fundamentalista, se assim podemos justificar a ordenativa probável, né, que justifica o propriedadeamento, né, substancial, né, consubstancial, que justifica terra-grão, né, terra-fogo, né, fogo, água, ar e terra, né, que vira a quem, né, como compactuaram entre a formularidade que desaerifica, né,
a reversificação compilatória que remaciça, a alquimização ordenada. A primeiro veio o que? Né? O que vira a projeção sobre uma ótica de tentarem isolar, ou num tempo não vago, ou como colocar condições elevadas a vácuo, reduzidas a vácuo, a campos gravitacionais, como que justificar o modelo CERN, né, vamos assim colocá-lo, assim datar, o que vira engenhocamento instrumental extracorpóreo para subatomíveis desmaterializados, quando a proporcionalidade, o que vira o corpo extracorpóreo perante as condições transparentes enxergativas, o platô naturalizado, ainda que deixados, né, instrumentados, operante a estratificação multipropriedade, mediante a um dado momento terra ainda é terra, ainda que se extraia do corpo, tire do corpo, terra é terra, água é água, fogo é fogo, ar é ar. Quando você colocar o que vira o princípio direto, ou aqui datado indireto, quando a figura de Maria ou a figura de mulher ou radical colocado sobre a unilateralidade aterrizada, antes de a quem justificar homens, e entre homens veio Deus e, né, colocou-se, né, avisou Maria, mandou avisar Maria, né, a projeção primeira e a ressurreição que compactuou, não que era mulher primeiro, o que dataram costelas, o que é datar a projeção que se fez Maria, materializada, né, auscultada, a condição ainda que assim dataram Deus, não Deus, ou qualquer grandeza externa, né, o que vinha a ser Maria, ou a referencializar-se entre um homem, ou ela enquanto mulher e enquanto a condição gravídica que assim potencializou a onipresença proelementar perante o estado de onisciência inatingível até datado tempo, ou que vira inabalável, né? Paradoxo do inabalável a que incomparável e inatingível, ou literalmente que é a escala atingível que formulariza, né, a escalaridade usufruta, né, que de fato arbitrariza, né, que esta denominação, que são essas datações usufrutas, se não ao arbítrio condecorativo, como sacramentalidade máxima, né? Então, se a gente for colocar esta historicização viva, se assim é de fato a exponenciação histórica que justifica de fato, quando em peso corporal não pejorativizado, a quem instrumental, pró-instrumentalizar, né, o que eu coloquei, né, que são os montantes entre o corpo, o deixar do corpo, a autenticidade de corpo, estar a substanciar, né, entre sujeito e objeto, que dependeu de Maria, atribuir a percepção, que veio a percepção gravídica de justificar que teria um filho, poderia ter sido filha, né, mas que era um filho para colocar entre homens, e quem foram homens machos, que dependeu de justificar a um Deus não acreditado, ou um Deus colocado em propriedades exógenas ou, né, superiores, sobrepresenciais, sobrepotenciais, ou que se apresentava sobrepotencial, justificando temporalidade correntista sobre perante o princípio de linearidade onisciente, né, que aqui trouxe a minuciosidade, a temporalidade, de fato, coloquemos a espaço-temporalidade extraordinária perante, né, o que é a transcendentalidade suprema, ou remaciçamento, né, redentor, que perante que vira a transponibilidade original, que criacionizou, né, empoderamento perante o ato máximo de subsistencialidade humanizável, que dependeu da ressurreição não adoecida, não desoperacionalizada, né,
perante a vertente de fidelidade natural, né? Ou assim foi se revelado no que era essa revelação entre o que é o ato ressurreicionível ressurreto, não pejorativizado, ainda que entre alturas e profundidades, mas numa datação tal, alturas celestiais e não necessariamente, mas ao modelo espacial total, que implicava na autossustentabilidade de Maria enquanto mulher aterrizada, nascida, o que vira você destemporalizar pós-descendentes, antecedentes, o que vira, né? Minuciosidade segredada perante a anatomização considerada por menor, né? Se produto de pecado ou de não conscientes de pecado a desse pecado, ou de fidelidade que justificasse, assim não fizeram os pais e assim fez, né? Fez a filha, fez o filho, sobre como apresentar um modelo de minuciosidade, né? Irrevogável perante os preceitos substanciais, né? Para inviolabilidade, para, né? O que é a inabalabilidade inatingível, né? O paradoxo do correntismo, né? O que geralmente a pessoa atribui trabalho ou deslocamento a uma necessidade de dependência, né? O que vira não pejorativizar este paradoxo de dinamismo, né? Vamos buscar o que já temos, ou buscamos sobre nós mesmos, mas a esfera tal sobre a elementaridade, que mesmo apresentar o fator, né? Eu quero o fator formular, né? Que vira sobre em Deus edificador, em Deus edificador, né? Em Deus edificador, sobreposição também da questão feminina, né? O que vira a projeção de estar materializada ou estar naturalizado, se perceber reveladora ressurreta, ou sobre um fator ressurreicionível que premoniza, que preventiva, né? que antecipa, né? Que justifica, né? O que é redatar-se ao alto zero não negativado, não descargado, mas o que vira a minuciosidade de fixar-se um ponto e datar o estado correntismo de voltar, ou de trazer, ou estar ao corrente inédito, que aqui ainda está sentido do que seria, né? Dizer sobre tal elementaridade, ou assim, entre humanizados, ou percebidos humanizados, ou que seria divinizado, né? A elementaridade convidava ou antecipava, né? Porque veio um momento que vira num dado momento sobreposição, né? Quem somos entre de onde viemos para onde vamos, até onde o chip menor se tornar chip maior, ou assim substanciar a condição corpo, a quem justifica e datar valor, não necessariamente genético e racial, mas o que vira, né, de fato elementar materializado, que atenda à praxeologização temporal referenciada entre conformes, né, o que é a flexibilização da variável, da multivariabilidade não exclusora, que autossustenta a inclusão existencial, perante o que vira a ser datar por vezes espaço vazio ou espaço de fora, né? Sobre o que é o recorte, datar as coisas vivas e justificar as coisas vivas, que a responsabilidade e o sacrifício entre morte e vida convida a redatar ou justificar em que momento entre distâncias e afastamentos as condições demonstram, né? Até onde é o limite do outro e seu limite sobre afastamentos e proximidades, mas que num dado momento, né, a Maria cega ou naturalizada ressurreta, quem dataria esta reversa, já que Cristo, então antes de Cristo, mas antecedido, ou assim datado, ou que se ficava um modelo fecundativo, alguém fecundaria a mulher era um fator passivo, né? O que vira ostentar o valor ressurreicionível que compara, né? Ressurretificação independente de naturalidade a quem justifica a alquimização,
a artificialidade, a projeção que tem que estar num combo aterrizado, que vira laboratoriar, desidratar, né, sintetizar, sintetificar, né, quando a questão, né, em um dado momento, o que ficou para homens aqui entre mulheres, sobre esse tempo entre consecutividade, alternância, singularidade, o que vira repetição e o que virou reverso ou multissentido, a quem justificar o valor probável da verbo gerundificação que consubstancializa o estado reformista, literalmente evolucionário, ainda que em mesmas propriedades, ou recorte de propriedades enquanto dissecada ou percebida a condição aparente mesmo perante os eixos, planos, né, as condições vertico-horizontais, como eu coloco, como se atentar às assimetrias, né, extracorporais maiores, como subatomizadas, quando coloquemos, né, o que é mais cego entre cada vez mais estrondoso energeticamente, fisicamente, quando colocar entre sujeito e objeto, a condição corporal, entre morte e vida, sim, não, nada, tudo, que né, o paradoxo da crucificação sustentável perante o sacrifício e a responsabilidade é o valor que responsabiliza a perpetuação corrente entre enovelar ou desenovelar, o valor escalarizado entre o que é a percepção elementar anatomizável como a condição anatomizável, né, percebida perante a elementaridade que vira a ser, né, desoperacionalizar entre alturas e profundidades, um sobreprincípio comparativo que repete, mas, né, repete sempre sobre o que é repetir, sobre a recapitalização, né, de subsistencialidade potencial. Ó, até aqui alguma naturalização, até aqui alguma, coloque-se como familiarização, apostolarização, racionalizada, apostolarização. Num dado momento, então, aqui reversa, ou a quem justifique, verbo gerúndica, verbo presentificatória perante a espaço, consanguinidade sustentável que subsidia a potencialidade ressurreta a ser ressurreiçorível, né? Que é a verbo gerundificalidade ressurreiçorível perante a proporcionalidade anatomizada que elementa a verbo ressurreiçoricidade perante esses autos reversos ou as nuances que justifiquemos ou, né, infinitivos, grandezas, né, minuciosidades inabaláveis, quando assim, né, justificam-se inabaláveis, justificam-se irrevogáveis, justificam-se entre cobranças, né, ao valor exato do que se subsistencia enquanto buscas, né, ou má-condutas inafiançáveis, o que vira subsistencialidade de alturas e profundidades que imperam justificar, né, o que é que num dado momento a reencarnação de Maria, mas Maria enquanto passiva, mas perante a quem segundos e homens e o que dataram enquanto igreja, mas veio e falou, mas quem viu Maria? Ou de fato antes de veio e falou, é assim, como eu ouvi e percebido, eu fui, eu me deixei reagir ao vir, né? Quando isso impulsiona a subsistencializar a singularidade extraordinária perante a independência ressurreta como recessorível, que criacioniza a repontualidade datável perante o modelo primeiro da ressurreição. O que seria, né, justificar-se num dado momento, o que são as probabilidades do momento, mulher assim não podia, ou assim sabia, mas não era assim considerada, né, uma pauta tal ainda que entra aqui em doenças assintomáticas ou condições tais, assim uma condição colocada como saudável, que é um milagre, se faria qualquer ato, fatificação se tornar multimilagreiro, multiressurreiçorível, mas sobre um papel de manifestar-se a homens
O alto, mulher é uma condição que aí caracterizou e colocou pela pauta virginal, né? O que é o radical virginal e a minuciosidade perante a sustentabilidade responsável de ressustentabilizar todos os aspectos criacionistas dos limiares de força, as minuciosidades antiheréticas com pecadistas e mais pecadistas sobre despecadistas, a quem quando impulsionar, né, de fato o direito impulsionador da originalidade jurisdizativa, né, que é de fato aplicar a lei quando permitido ou assim entre as sinergias heterotrofíveis se fez permitir se tornarem cortantes, se tornarem invasivos, ou em que ponto esses paradoxos convidam como proíbem, como exterminam e levam a cada um ao seu nem autotrofível, quando dizer que autotrofível é produzir o próprio alimento, ou que é ainda a sustentabilidade da autoprodução, né, perante a condição espacial que justifique uma anatomização sistêmica, uma massa colocada sobre esfera de segundos, a quem a elementaridade não mais irredutível, quando que vira a primeira ressurreição, né? Quando a ressurreição vem a uma fé comum, não uma fé apontada sobre emergencialidades acidentais, a quem traumatizadas, não traumatizadas, estados oniscientes, desoniscientes, estados, né, emergentes, destemperaturais, o que é temporalidade ressurreicionível perante a nota de fato que termogeniza platô escalar perante o trânsito espacial enquanto a condição colocada. Então, o que num dado momento viria um filho e isso impulsionaria toda uma mudança. Então, teria que ter uma autopercepção ressurreta enquanto original, enquanto ressurreicionível, não irredutível perante o valor da Santíssima Trindade, que viria colocar o que era o fator da mulher enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você colocando numa condição entre homens e mulheres, o que é um homem, uma mulher e uma filha, um homem, uma mulher e um filho, na condição tal da mulher enquanto barriga, independente do ato ressurreto, como ressurrível, né? Ainda que há entre nascidos, né? Então, também projetar o novo nascimento e não necessariamente questionar o antinascimento enquanto desastroso ou perante intermitências de morte, o que é mais morrer, melhor morrer, não morrer, menos morrer, né? Justificar entre uniformidade estereotipológica, fenotipológica, que se tornam semelhantes a tritais, né? Ou que é dizer que o que vira, né, ocupar o corpo e não ser percebido quando colocado espectros de transpermização, de abdução, né, a quem justifica a vida extraterrestre, e dizer que interpretada ou empacotada protocolaridade, né, de que atendem a uma aterrissagem anatomizável, apontada, humanizada e não extraterrestre, né, o que vira a reversa, camuflada, não camuflada, apresentar diferente, apresentar igual. Então seria sobre alguma lógica apresentar semelhante e justificar o que é o problema, o que vira, né, a busca da camuflagem da maioria, não quer esse regime de governo. O que é o capitalismo nômade ou nem humanizado, é quem justificar comunismo, qualquer coisa, se recordado num dado momento, tem que prestar conta, não vai dar para todo mundo. Mas sobre algumas condições mais largas, ou joga para cima, joga para baixo, não dá para todo mundo, né? Que entenderam como capitalizar entre não pensados ordenamentos, entre deixados ordenamentos, e quando colocado saturação ou fracasso do sacrifício não percebido enquanto direito ao trabalho ou qualquer coisa assim, como colocam como inflacionamento cósmico ou descabimento decadente, que depende, ou a quem justifica não voltar, não ir, atingir platôs, que é reencarnar não necessariamente voltando, né? Então, condições tais enquanto a Maria, ou enquanto seria, né, ela enquanto mulher, Deus enquanto macho ou não necessariamente, mas provavelmente ficou percebido que sim, seria, ou assim colocado, que ficasse a questão, né, entre o homem, o que seria trazer um homem, né, ou que seria entre dois homens, ou numa condição primeira, os dois fecham o ciclo, que é o instintivo de bicho entre pai e filho,
Os dois fecham um ciclo pela bunda, mas não perpetuam. Entre a quem justificarem não observáveis e sustentáveis, ou não necessariamente por trás, entre pela frente ou não pela frente, ou até atingirem um status, ou que viram o status de, né, sobrarem dois homens e atingirem platôs imortalizantes de eternidade e fecharem condições minuciosas sobre aquilo que se torna inédito, né? Mas sobre a condição colocada aqui enquanto modelo heterotrofível de perpetualidade, que viria, né, não só se traduzir enquanto valor de virgindade, valor de experiência e percepção da revelação, que traduziria o próprio radical, né? O que justificaria o radical temporal como atemporal perante a elementaridade de deuses, o de Deus, né? Que também projetava uma conjunção, independente de condição de Deus, né? Isso grandesificava uma condição direta perante o foco perpetuativo independente da não perpetuação, né, ou a não penetração, que o que vir ainda questionar, né, era heterossexual ou não era heterossexual, mas era heterossexual, mas o que era heterossexual não praticante, que viria falar para o marido e justificar porque deveria ser praticante ou não necessariamente, mas pela lógica, o que era entre a imagem do Deus não visto, do homem aterrizado, e transpor, né, o espectro revelatório ressurreto como naturalizado da mulher enquanto a independência, né, a independência, independente de não ser considerado ou apresentar sobre limiares de força e trabalho e tal, o que viria reproduzir ou justificar, reproduzir, né, transferir e justificar o estado transcendental, que ele tinha que, né, trazer o ato ressurreto, justificar o fator da ressurreição total, os estratos ressurríveis que implicavam em percepção criacionista dos valores, não que seja colocado naquele tempo enquanto percebida a um tempo taxado mais inocente ou deixa eu ver se acabou. Num dado momento, um perfil de naturalidade mais autocorpólatra, não pejorativizada, enquanto sobre assim colocado naquele momento, quando virginal, não inocente, não experiente, né? Entre assim se faria, se assim você não acatar, ou assim não falar, ou tem que se revelar a você, em que momento isso viria, né? O que eram as revelações, né? Os estados, as possibilidades entre as probabilidades de em que momento ser bem interpretado, não interpretado, tipo primeiro em Maria, depois em José, assim porque seria em Maria, então depois em José, entre o momento de ir e não ir entre outros homens, a quem acreditar quando num dado momento disse a Deus, vou sim, ou aceito sim, né? Mas vou perguntar a José, ou vou dizer a José que já foi aceito, né? Que isso vira sobre um valor do que era de fato entender a minuciosidade elementar como a responsabilidade ou a divinização que humanizava o valor, né, mesmo o responsável, mesmo que subsistencie o valor primeiro, ou que não se negue, o que é, né, o amor e o sexo, e a aceitação, o entendimento da perpetualidade enquanto a criação, enquanto que veio para o combo da coisa, que geralmente pessoas bem amorosas, ou a projeção de ter um filho, de ter família, então isso viria a transposição minuciosa, né, sobre, vamos colocar assim, sobre, né, inacreditável, né, aqui fica o paradoxo do inacreditável, né, do observável inatingível, né, ou da cegueira instintiva, não pejorativizada, que responda à reagência da transferência ressurreta, ao valor da gerúndica ressurressorível, que tinha que trazer, ou tinha que pelo menos trazer, ou retrazer esse Deus que apresentaria temporalidade linear entre origem e inserção, entre início e final, ou como isso sobrepõe as certezas, mantendo a pré-capitalização, independente de ir no final, no começo, né, o que é pré-capitalização, a positivação, no que é permitir, né, a destemperaturalização da não exclusão, né, como colocada a condição, apontar a partícula de Deus, independente de apontar cerne, proporcionalidade de cerne, né, o que é a minuciosidade,
quando num dado momento nascemos ou como nascemos, e entre relações heterotrofíveis tem um platô de subsistencialidade, ainda que vira, né? Não somos percebidos, além da radiatividade, da temporalidade cerne maior, que é a instrumentalidade engenhoqueira de uma coisa, mas num dado momento fica percebido, assim fizeram particularizar, abrir portais, não abrir portais, de onde vem todo a intenção, quem arrasta toda a intenção, quem física, energeticamente, mesoastrofísica, paradoxo paradigmático ao Deus enquanto sujeito, apontado, dependente, elementar, de subposição, que se torna anatomizável, aqui em sobreposição de platô eterno, não necessariamente em alturas, mas em escalaridade de altura, o que é você pontuar esses estratos enquanto você justificar, né, a poligamia, não necessariamente politeísta, politeísmo não necessariamente poligamista, enquanto você subsistenciar ou não despejorativizado do valor da responsabilidade, do amor multijuricizado que cambia a minuciosidade, quando o espectro monoteísta perante, né, o que é o monótono, unilateral ou inter, né, esfinctoral, quando ao plexo perpetuativo, né, de frente, prioritariamente de frente, não de frente, qual que fica mais fácil quando precisam, né, justificar, chegou a doença, se não tivesse feito por tal lugar, seria por tal lugar, mas fiquem abertos por tal lugar, se não tivesse feito com o outro, fez com os dois pela frente, mas fez pela frente pelas costas, quem paga o que, quem justifica o que, quando de fato a doença chega e convida à morte, e algumas coisas se fazem, né, quando dizer que toda uma condição de se manter, não, né, o que são duas pessoas, ainda que são reveladas a um milagre, ainda não a doença, o que é uma doença simbiótica ou aparentemente que coloca provas justificáveis perante as relações heterotrofíveis, né, que dizer que mesmo aliançado ou mesmo uma sacramentalidade, em que momento algumas reagências vira saúde e doença para quem, ou mesmo subsistencialidade, que compactua o valor moral da imortalidade perante os princípios da imortalidade direta ou indireta. Indireta quando a gente coloca perante uma dinâmica, a quem observável platô maciço, de contínuo, né? Então, quer dizer, então, num dado momento, a minuciosidade, enquanto viria o filho, ele viria descer, né, e rematerializar ou rebaixar a um pedaço, o que virou esse engenhocamento, que vira inédita para ele, entre outros deuses já descidos, já subidos, multielementados, mesoelementados, que traz essa minuciosidade entre espírito e corpo, né? Corpo adicotomizável e espírito, né, percebido, né, quando não observável entre corporável, que aponte, né, propriedade reencarnável, ressurreicesorível, ressurreto, que ficam se sacudindo conforme, né, apontados, naturalizados, heterotrofíveis comuns, mas que ficam subsistencializados por dependências complexas, né, literalmente sistêmicas. Então colocaram que foi uma revelação, né, tal, ou um ato ressurreto, um ato ressurreicesorível, que Deus viria justificar um trânsito, independente de qual povo se projetaria, ou ainda que determinou ordens tais, para dizer que num dado momento não acreditado à pauta da morte, à pauta do acidental, à pauta de questões que é a imagem, o que é o corpo, o que é a perpetuação dita unilateral, o que é apresentar assim um assado, bi de unilateral, unilateral de bi em dado momento, quando precisa transferir as dois ao mesmo tempo, um vem-beija é naturalizado, mas se fosse assim seria no gay, seria, não podia ser no pai, no filho, seria incesto, seria papapá. Quando dizer que em alguns momentos de catalogar minuciosidade inteligente, de adequar a educação exata perante a transferência da criança, que não seja considerada delinquente, nem destituída da percepção unilateral, como da integralidade, que usufrua a genialidade não descabida, não desexpectativa, que não prolongue, não desprolongue a expectativa, o que vira seu espectro ataliar dimensivo, né, forma de escalar, que usufruta não desufruta o arbítrio, mas que usufruta, né, o valor legislatório, que, né,
espacializa a temporalidade de fato infinitiva, que o verbo gerundifica a subsistencialidade satisfatória, literalmente complexa da vida inteligente, que coloca sobre o que vem a ser as categorizações abduzíveis ou o valor abduzível, né, perante condições que projetem, né, deslocamentos, e mesmo que vira sobre a pauta do aterrizado enquanto a condição de Jesus Cristo, a condição de Maria, que num dado momento é sempre a revelação, ou porque que a igreja não pode estar mal substancializada, e deve ser rara a aceitação da transferência, ou mesmo tem que ser muito bem substanciada, e de forma nenhuma pode estar sobre regime de corrupção, principalmente quando isso viola bases responsáveis sobre pequenos, sobre idosos, sobre mais velhos, por vezes saturados, né, que é otimizarem a inteligência da linearidade de pico, né, o que diz a fase ser mais expectativa, a responsabilidade, a trabalho, a experiência, né, que não viole ou que mesmo indague, que proporcione superioridade à expectativa perante a natalinização sustentável, perante o conceito de mortalidade corrente como de eternidade, não necessariamente, né, desdinamizável. Então a minuciosidade da revelação, ela convida tem toda uma proporção uniforme, igual, como sobrenatural de fato, como, né, inatingível ou mesmo atingível perante o que vem a ser descer, sair de planos elementares, descer subindo, né, ir voltando, voltar ficando, né, o que vira a quem justificar entre os trânsitos tais, né, de fato que virou amarrado, colocado sobre a condição de Jesus, enquanto a reversa de ressurreição a consagração da Maria, enquanto a responsabilizadora que se eleve a Deus, é a categorização da Santíssima Trindade enquanto, né, o modelo de onisciência absoluta que presentifica a potencialidade. Então a potencialidade de ressurreta naturalização assistêmica, alquimizável, teletransportável, abduzível, pauta perante a anatomização ressurreiçorível da carne, imortal ou elementada em grandeza máxima, que eterniza o platô. Você pode parar e não necessariamente parar sobre como querem se apresentar sobre um platô tal, mas a Virgem Maria trouxe o modelo não só que trouxe o educativo, a direção, o que seria a interrevelação enquanto Maria Madalena, um assim apontado, que trazia entre Marias, como foi um tempo histórico, como temporalizavam mulheres, trabalho, interpretação, de uniformidade, desuniformidade, revelação, de fato, pauta de igreja, pauta de mundo, pauta de relações entre escalaridades existenciais sobre os aspectos criacionistas e as propriedades fundamentais deixadas para dizer que num dado momento, mesmo que seria o estar elementar, o fator ressurreiçorível deixado, entre a transposição perceptiva que virou a revelação, entre uma conexão deixada para perpetuar, deixada elo, deixada sobre condições visíveis, a transparência, a translucidez das minuciosidades ectoplasmaticíveis, assim eu coloco sobre a elementaridade da Maria Madalena, assim colocado, vai você, ou agora é a sua vez, ou nós, entre Marias e entre o Filho, a edificação do que se faria sobre uma adequação, né, constantemente a adequação civilizatória suprema, perante a categorização da igreja constantinificada na questão da mulher, né? Mas o que são segundos operacionais que se fazem racionalizadores às conveniências ou aos chamados de fato, que eles têm que num dado momento crer, mas que é o leite derramado a quem, se tornarem multi-encarnatórios, as possibilidades vastas dos espaços e as suas areações entre estatificações e dinamizações, a quem justificar buscas de vago, entendimento de queda livre, de desnada, de tudalização saturada, ou, né, o que são os aspectos do infinitivo espacial como infinitivo, né, aterrizado, né, planetário e humanizado. Então dizer que a questão ressurreiçorível, né, que me veio numa condição ainda mais ainda, né, o que é ainda crucificado, já que crucificado era-se um Deus, eram crucificações eram
eram sacrifícios permitidos, cortantes, invasivos perante as propriedades fundamentais e toda uma elementarização que num dado momento seria um Deus maior, inatingível ou, né, que não teriam se afetado a que entenderam de escravismo e morte, conquista, que em colonização tal. Então, num dado momento, vira-se, né, o que é justificar-se em carne, em trabalho, em uniformidade, em grandeza e linearidade de singularidade relativista. Se mulher não vira, se mulher vira-se sendo mulher, o que é a proximidade e a distância, do que virou, né, relatividade física e sobrados hipertrofíveis a quem, né, entre as pautas de buscas, né, autossexuais, a quem heterotrofizações, como respondem geneticamente, transubstancialmente, o que é a transmutação, colocada como uma pauta alquimizante, e o que vira, né, a teletransportalidade elementar, não necessariamente transmutável, entre coeficientes adusíveis, não necessariamente não transmutáveis, ressurreições soríveis, não necessariamente nunca deselementados, não necessariamente transmutáveis, em pautas de testes físicos, como, né, o que era o trabalho, o que era hipertrofiar, percebido hipertrofiar entre manejos de carga e alimentação, e como respondiam, como colocada assim no tempo de Jesus e Maria, e toda a trama de subsistencialidade num tempo, né, de, né, elementares, que num dado momento viram um infinitivo, mas um infinitivo parcial, quando quem pergunta de onde vem, para onde vão, né, quem é o Deus de vocês, quem é o espaço de vocês, ou, né, apresenta uma totalidade infinitiva, um capital absurdo, mas também não tira de foco de arbitriar e nunca tira o direito do outro de ser. O sujeito pode se matar revivendo, utilizar o seu recurso interno de usar a projeção temporal de busca, como também deixar de comer eternamente, questionar se ele consegue não respirar, se consegue não pisar na terra, todas as questões, o porquê tamanha a diversidade, de onde isso vem dentro do modelo imaginativo, dentro de uma casa, né? Aí o que seria dentro de um dado momento, assim que crucificado, se assim crucificado ou macho, e entre as fêmeas, né? Então, entre modelo de paradigmação, aqui em paradoxalização perante crucificação como ressurreição, e amar a Deus acima, né? E a fidelidade, a infidelidade a quem se compara, amar a Deus acima, quando isso implica a igreja, corpo perante a espacialidade, relativamente tal, num dado momento não são pais e filhos e não são considerados a ficar. Por incrível que pareça, porque que Deus mete a mão num dado momento quando ele fala, eu sou seu Deus, é você ou ele, não interessa se é mãe, se é filho, isso aquilo, nesse dado momento, não vai se consubstanciar pelo sangue assim, ou é também pelo sangue, mas não é só assim que se compara, não é só pela perpetuação desta forma tal. O que é a auto-perpetuação e o entendimento da consciência perante as concepções multissensoriais que, né, mesmo consagram, mesmo edificam o plexo presente, né, sobre a onisciência, que é quem justificar a onipotencialidade subatômica, macroatômica e datar sentido tal. Então, dizer que, de fato, entre em que momento guerras ou fracasso de situações, né, a quem atribuir violência tal ou descaso sobre algumas coisas, que a temporalidade faz empacotar, enumerar o tempo e dizer de fato quem foram outros antecedidos, quem são outros futurizados que podem vir do passado, vir do presente, né, sobrevir ao presente, vir do futuro, né, o que justificam-se algumas questões tais, que impulsionam, né, além de você praxeologizar ou impulsiona o terror, o que é que auto te blinda, te auto desconvida, te freia, não freia perante a inclusão e exclusão, quando, né, esta condição tal, ou que virou uma condição tal, precisou trazer um complexo de condições muito, né, um campo de variáveis infinitivas perante a subsistencialidade, a vontade de ir lá pegar o dinheiro e comprar coisas para comer, mas aí o gás vai acabar tudo, eu tenho 2 semanas, vou ver o que eu vou fazer, eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente, ou tomar um gasto calórico tá alto, sim, né? Aí o que vira essa substancialidade perante, né, trabalhar com valores tais, o que era a família quando não mais vivo,
e a quem projete consideração entidade elementar corrente, em escalas de valores tais, porque temos que cobrar quando a desmaterialidade de uma vida é corrompida, independente de platô de eternidade dinâmico, tal. O corpo, enquanto nascido e enquanto morto, que virou acidentado, não violentado, para não ser adoecido, tem uma sentença muito grande, porque inclusive para você ostentar castificações e justificar o seu empoderamento, o seu arrasto de volume, a sua dinâmica sapiental perante o que mesmo foi deixado por Cristo, que não era passividade e nem despassividade descabida, e que isso foi antecipado ao útero feminino, a consagração minuciosa de todas as possibilidades segredadas ou mesmo justificadas, que o modelo padrão apresenta uma complexidade tal e uma transparência, inclusive, mas a materialização e o valor, porque, por exemplo, temos que saber lidar com a morte, ou num dado momento lidar com a morte corporal e justificar a elementariedade, com o que virou, né? E ser educado, saber educar, mas né, o que é o platô de nunca morrer, ou dizer que num dado momento nunca morreu e permitiu a quem doar e comparar a ação de graça estranhos, porque se não sabe de onde vem, para onde vão, não atendem esse platô, com toda a luxúria, com toda a possibilidade de tudo que virou escancarado, né? De fato, temos, já estava vazio não estava, né? A vaga, mas também parece que não estava tão preenchido, né? Então, quer dizer, sobre essa praxeologia que é estimulada, então, sobre essas minuciosidades e tal, você lidar com algumas condições, né? Que é o desnaturalismo, o pecado ou não pecado, o pecado do antipecado, ter preconceito ou não ter preconceito, o que virou, né, o trânsito constantemente, a mudança corporal independente de hipertrofização, e que no momento entre cegos, ou aqui enxergativos, em maioria dentro de um palco, também as volumetrias não alteraram em nada e se tornaram pior que bicho e nem homossexuais suficientes, aquela gente. Então, o que virou, né, num espectro físico, entre experimentos físicos, entre explorações de testes físicos, a quem educar de não educar, física e de antifísica, entidade diante de ateu, de não ateu, quem justificar corpo, propriedades, essas corpóreas, quando física prática, matemática abstratual, desabstratual a quem, né, quando a deslógica vira dissertativa indireta perante a formularidade, que a quem se tem a dizer é doido, não é doido, está literalmente parado, fode, não fode, né? Roubou, não roubou, para criar capacitância tal, transfere o quê, né? Então, quando num dado momento a lógica comum sobre o que é transferir ou sinalizar condições que se façam, né? Entenda essa fórmula, pensando nessa antifórmula ou nessa sinalização indireta, né? Para aprender o macete do não macete, não, mas né? Quando essas questões tais entre o que também datamos, né, usufruir ou categorizar sim, que isso seja letra A, que isso seja letra, né, até que ponto quem sai na vantagem ou desvantagem de justificar-se melhor, né, ter mais leveza perante a mais doa, alguma transferência que se dá de aprendizado, perpetuação tal, as próprias responsabilidades colocadas, o que é o campo primeiro entre homens e mulheres sobre a perpetualidade e a minuciosidade do um por um, que se faça satisfatório perante a complexidade, né? Ter um filho e ter vários, mas ter vários não significam vários de sucesso, mas o que é nenhum, né? Que atinge algumas condições e até onde o limite do um. De fato, o limite do um também é estimulado a ser constantemente inatingível, é um capital de fato. Né? Chega num platô que você também tem uma satisfação muito grande, você é induzido ao catabolismo máximo, ao antideus pelo próprio Deus, você não consegue não enxergar que é o Deus, mas tem um empoderamento demonizador que o Deus manda, inclusive, usar contra os inimigos para que achem o que quiserem, né? Então, mas sobre a condição máxima do platô da saturação, que endeusa, que satisfaz, que leva à plenitude, você não consegue descapitalizar o todo, até porque você não iniciou descapitalizando o todo. Por que negar um protecionismo, né? E o que vira, alguns que negam, dizer assim, esses pais nem deram direitos aos seus filhos, e a quem comparar vantagem ou comparação que ainda se torna mais leve perante as variáveis que se comparem, ganhar sentido alienado, não pejorativizado, perante trabalhar e responsabilizarem pela sustentabilidade.
de questionar os seus campos perpetuativos, renascerem, justificarem-se tais. Então, né, de fato, entre decifrar esse combo entre elementalidade e a anatomicidade, né? Se assim coloquemos a humanização como um fator dissecado independente de cortado, né? De tal, né? O que é a incorrupção viva, a quem incorrupção no mundo de corruptos empalhados, taxados mortos, que não apresentam a dinâmica direta, que o que em telecinésica, né? Em um dado momento tal, se não tiver uma telecinésica de fato de vivo cai por terra, o santificador vivo, né? Então, num dado momento, a oratória tem que ter um estado presencial literalmente revelado, que é o revelado tocante constantemente, né? A quem justifique o ato como ressurreto, né? Ressurreicerível, que faz voltar ao ressurreto originalizado, como não necessariamente, não pouco naturalizado, não pouco natalinizado, né? Ganha-se extraordinariedade, literalmente singular, inconfundível e todo um sacrifício para tempos de fato insubstituíveis. Em um dado momento, aquele segundo, mas eu acredito sim, mas que é a fração histórica, num dado momento, algumas condições multifatídicas mesmo, materializam lugares, comprovações, necessidade, quando um lugar pequeno diz que é um lugar grande, porque estão brigando com um lugar pequeno, e quando o lugar pequeno é um grande, entre que seria suficiente para poucos, e outros também, literalmente miseráveis entre volumes, não se distanciam, né? O que é estar num lugar tal, a coisa é um clímax no lugar tal, independente de lugares, quando mesmo repontuar os valores que se fazem, né, lá entendido por essa coisa, que se faz substanciado por isso daí, que se faça comparado a quem, né? Estão colocando aqui que eu penso que para mim foi uma coisa, né, ainda que não perpetuada, o que é perpetuar ao mundo de descaso, repetidas considerações tais, né, crucificadas, um mundo de descaso, um mundo de, né, o que é a pauta segredada, quando miséria tal, um filho seria, não atribuir que qualquer filho seria qualquer filho, e ninguém perpetuaria, ainda que, mas é o seu e não é o dele, então é a sua racialidade, não é a dele, né? Tem tantos filhos na rua, por que em função de miséria e tal, você fez mais um? Então, quer dizer, o que é a revelação real, que substancia o espectro criacionista e edifica a consagração da Trindade, independente de perpetuar mais um filho, mas que num dado momento, isso também coloca, mesmo que numa condição não observável, até que ponto sobre condições abduzíveis já deixadas, já existe uma configuração multiperpetuada, né? Como se fosse, né, congelou, já deixou clonado, ou já deixou, né, multiovularizado, mas que num dado momento, até onde o materializado não enxergado, para que aconteça, se faça também, né, transponível às condições que efetuem esse que materialize o infinitivo enquanto padronizado ou cabível num corpo, como eu repontuo as coisas, né? Mas é isso, um pouco mais, recolocando um pouco mais.